Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos juntos louvar a Deus. Olhando ao meu redor, vejo que nada mudou, mas sei que não
Deus, porque Tu prometes e Tu cumpres aquilo que prometes na Tua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos confiar e podemos esperar em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós temos uma esperança, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora ouvir a palavra. Olá, muito boa noite. Meu nome é Laila. E antes de mais eu queria agradecer a vida do pastor Nuno e de todo o ministério da CCLX pela grande oportunidade, pela grande honra de estar aqui e poder partilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E também gostaria de honrar toda a equipe do Multimédia pelo excelente trabalho que eles têm feito até então. Bem, o texto que eu quero compartilhar convosco nessa noite é um texto que Deus tem falado muito comigo através dele. Que para além de que Jesus dá uma aula de evangelismo nesse texto, ele também tem muitas coisas a nos ensinar. Eu queria ler então João 4, e eu vou ler do versículo 4 ao versículo 15, que diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, e tinha dado a seu filho José. E esta estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que lhe tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém. Bom, Jesus, ele até conseguir falar com aquela mulher sobre quem ele era, ele teve que derrubar muitas barreiras. A primeira barreira que nós conseguimos verificar nesse texto é a barreira geográfica, porque ele teve que sair de Judeia para ir para Galileia, não é? E os judeus, eles não passavam por Samaria, eles contornavam Samaria por conta desse conflito que eles tinham com os samaritanos. E Jesus disse que era necessário, a palavra diz que era necessário passar por Samaria, e ele passou por Samaria. Então a primeira barreira foi a barreira geográfica. A segunda barreira que Jesus quebrou foi a segunda barreira que Jesus quebrou foi a barreira sociocultural e religiosa, pois ela era uma mulher samaritana que estava só e ainda por cima ela tinha muitas questões na vida dela. Ela não era uma mulher muito bem vista nem para o próprio povo, nem para o próprio povo samaritano. E há um conflito muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus, eles veem o povo samaritano como um povo impuro, por conta de outras questões do passado, onde houve muita mistura. Então, eles também tinham aquela questão de que os samaritanos tinham que adorar num lugar, e os judeus criam que era para ser adorado em Jerusalém, em outro lugar. Então, eles tinham muitas barreiras socioculturais, mas também muitas barreiras religiosas mesmo. E Jesus quebrou essa barreira e foi falar com essa mulher. E também o fato dela ser uma mulher, porque naquela época um homem não falava com uma mulher em público, nem se fosse a própria esposa. Eles não tinham esse costume. Um judeu não podia falar com uma mulher assim em público. E Jesus estava falando só com uma mulher em público, e ainda mais uma mulher samaritana. A barreira também que ele quebrou foi a barreira da falta de assunto, pois pedir água foi a maneira criativa de Jesus iniciar aquela conversa. Quase que como quando a gente para alguém na rua ou quer tentar começar a puxar conversa com alguém desconhecido e fala do tempo. Olha, vai chover hoje? Tá meio nublado. É puxar um assunto, né? Puxar o assunto para tentar começar uma conversa. E foi o que Jesus fez ao pedir água. E a última barreira foi a barreira da falta de interesse.
porque ele despertou nela a curiosidade em relação àquela água quando disse que a água que lhe daria, ela nunca mais ia precisar ir naquele posto encher, ela nunca mais ia precisar buscar água, porque a água que ele teria para dar era uma água que ia saciar a sede dela para sempre. Vocês conseguem imaginar o quão estranho foi essa conversa? Foi aquela conversa? Jesus, um homem sozinho, judeu, falando com uma mulher samaritana sobre uma água que sacia a sede para sempre, e ela desconfiada e até um pouco ofendida, porque ela questiona, né? Mas quem és tu? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? E quando nós paramos para analisar esse texto, nós conseguimos tirar dele muita coisa sobre a nossa vida também. Jesus, ele também teve que quebrar muitas barreiras para ter um encontro conosco, um encontro pessoal com cada um de nós. O encontro até mesmo quando ele desceu à terra, quando ele deixou a sua glória e se tornou como um menino, nasceu e cresceu e morreu por nós. Ou seja, ele também quebrou várias barreiras na própria vida dele. E no nosso relacionamento, ele também quebra várias barreiras todos os dias. A sua morte, literalmente, ela rasgou o véu que nos impedia de ter livre acesso a ele. Então, o meu primeiro ponto é esse. Não costure o véu que a cruz já rasgou. Não faça isso nem no teu relacionamento com Deus e muito menos num relacionamento de Deus com com outras pessoas, sabe? Ou seja, às vezes nós que tentamos criar barreiras ou tentamos criar condições para as pessoas se relacionar com Deus dentro do nosso próprio relacionamento com Ele e dentro de outras pessoas também. Nós tentamos fazer com que haja muitas condições para as pessoas se relacionarem com Deus e também nós criamos muitas condições para o nosso relacionamento com Deus, muitas desculpas. Nós damos desculpas para não ler a Bíblia, nós damos desculpa para não orar, nós damos desculpa para não servirmos a Deus, nós damos desculpas até mesmo para não irmos à igreja. Hoje eu tô muito triste, então não quero orar, não quero ir à igreja. Hoje eu tô muito feliz, aconteceu uma coisa muito boa, então eu acabo por nem me lembrar de ter o meu tempo devocional. Ou eu tô muito ocupado, não tenho tempo para servir a Deus, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Ou eu simplesmente tenho muitos afazeres e não consigo ir à igreja no domingo. Ou eu tenho muita coisa para fazer durante a semana e o domingo me consome muito, então eu tiro o domingo para descansar. E nós acabamos entrando nesse grande erro que é achar que nós podemos ter uma vida, um relacionamento com Deus sem ir à igreja, sem ter comunhão, sendo que isso tudo faz parte do nosso relacionamento com Deus. Então nós temos que parar de colocar essas desculpas, nós temos que parar de costurar esse véu que já está rasgado. Nós podemos ter livre acesso a Ele, nós podemos se relacionar com Ele de forma intencional e todos os dias. Não é preciso ter algo mágico ou não é preciso nós termos várias coisas, vários impedimentos que nós criamos, sabe? Não é preciso ter... não é preciso nós descobrirmos algo mágico, algo milagroso para nós termos um relacionamento com Deus. Não é preciso nós irmos falar com outra pessoa para essa pessoa intermediar o nosso relacionamento com Deus. Literalmente, o caminho está aberto para nós nos relacionarmos com Ele. E Jesus, eu queria ler mais um texto de João 4, não queria continuar lendo o texto de João 4, a partir do versículo 16, que diz assim, a partir do versículo 15, na verdade, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus então à mulher: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. E disse Jesus à mulher: Mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Depois dessa aula de evangelismo, onde Jesus vai quebrando barreira por barreira, e vai perdendo, vai quebrando mesmo toda a defesa que aquela mulher tinha, porque no começo era tu, o judeu, e depois ela já começa a tratá-lo por Senhor. Então todas as escamas, todas as barreiras que aquela mulher tinha construído ao falar com aquele homem, ao se relacionar, ao ter aquela conversa, vão caindo aos poucos. Jesus vai derrubando aos poucos, até que chega num momento extremamente importante, que é quando Jesus mostra para ela o porquê que ela precisa dele, o porquê que ela precisa de um tratamento. Jesus mostra àquela mulher a sua condição. Nós temos que parar de esconder a nossa condição. Só alguém que se vê doente pode reconhecer que precisa de tratamento. E foi esse o caso daquela mulher. Jesus primeiro precisou lembrá-la das questões que ela tinha, das questões emocionais, das carências que ela tinha, do pecado dela, e para ela poder então reconhecer e se lembrar que ela precisava dele. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, é o que diz em Romanos 3:23. O que me leva ao meu segundo ponto, que só podemos caminhar com Cristo se reconhecermos a nossa condição e o que precisamos dele. O mundo ele não pode salvar a si mesmo. Essa frase do Timothy Keller é tão famosa e é tão verdade. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Por mais que haja uma pregação que a sociedade gosta de pregar, que é confie em você mesmo, siga o vosso coração, ou você pode se ajudar, é uma mentira. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Porque, como eu disse, todos nós pecamos. Então nós precisamos dessa salvação que é por meio de Jesus. Nós temos que ser honestos. A honestidade do nosso coração, a desonestidade do nosso coração, ela nos impede de alcançarmos o arrependimento. A quem não consiga admitir para si mesmo a real condição, nem para Deus, quanto mais diante dos outros. Mas temos que ser verdadeiros com os outros também. Nós não podemos assumir que podemos lidar com as nossas questões sozinhos. Não podemos nos isolar, porque isso é uma tolice. Nós temos que pedir ajuda. Acreditarmos que a gente consegue lidar com os nossos problemas, lidar com o nosso pecado, lidar com a nossa sujeira sozinho é um erro muito grande, é sermos tolos. Porque nós, em algum momento dessa forma que nós vamos descobrindo, vamos construindo no lidar, nós vamos perceber que é necessário alguém para caminhar conosco, é necessário alguém para nos exortar, para nos corrigir, para nos dar apoio, para nos dar abrigo e para nos apontar novamente para Cristo. Jesus, ele continua dizendo, e no verso 20, ela tenta. No verso 20, ela tenta criar um novo entrave. E Jesus diz que não há um lugar físico único para adorarmos a Deus, não é? Que a mulher samaritana, no verso 20, ela diz assim, que vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, mas nós adoramos aqui neste monte. Então, onde é que é? Onde é que é, afinal, que nós temos que adorar? E Jesus, ele responde que vai chegar um tempo onde nem neste monte, nem em nenhum lugar específico, nós iríamos adorar ao Senhor, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Jesus, ele já estava a dizer para aquela mulher que o véu seria rasgado e que ela teria livre acesso a Deus por meio de Cristo, por meio dele próprio. E depois disso, ele revela finalmente a ela quem ele é. Nós temos que aprender. Novamente eu repito, nós temos que aprender que o véu já foi rasgado e que nós podemos ter livre acesso a ele. Nós temos que colocar a nossa verdade, toda a nossa podridão, todo o nosso pecado, todas as nossas questões diante de Deus, diante dos outros, pedir ajuda para os nossos pastores, para os nossos líderes, as pessoas que nós confiamos. Não podemos contar também para qualquer um. Nós temos que, tanta gente na nossa igreja, na nossa comunidade, na qual podemos confiar, na qual pode nos discipular e nos ajudar a ter um encontro com Jesus como aquela mulher samaritana teve, que não foi apenas um dia da vida dela, mas que, assim como a Bíblia conta, depois, logo em seguida, ela foi, deixou o vaso, deixou o cântaro de água e saiu anunciando pela cidade que ela teve um encontro com esse profeta. Então, logo em seguida, já gerou esse fruto. Então, nós temos que aprender a sermos honestos,
a termos um relacionamento com Deus, a termos prioridade em lermos a palavra e nos relacionarmos com Ele, a irmos à igreja, a servirmos a Ele. E mais do que tudo, nós temos que lembrar quem Ele é. Nós temos que pedir para que Ele revele a nós quem Ele é. E isso vem com o relacionamento com Ele. Isso é fruto também do nosso relacionamento com Ele. Jesus, Ele é acessível a todos nós. Nós podemos nos relacionar com Ele. Temos que decidir hoje sermos honestos em relação à nossa condição e beber de Cristo. E descobrirmos mais sobre a sua identidade. Eu queria que nós orássemos agora. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Jesus, por cada um que está nos assistindo, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, Pai. E obrigada, Deus, pelo encontro que o Senhor teve com essa mulher que tanto tem para nos ensinar até os dias de hoje. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a nos despirmos de toda a nossa armadura, de todas as nossas defesas, Senhor, em relação ao nosso relacionamento contigo. Todas as armaduras que nós colocamos para irmos relacionar contigo, Deus, nos ajude a nos despir disso, Pai. E nos ajude, Deus, a sermos honestos contigo em relação a todas as nossas questões. Nos ajude a ver também, Pai, aquilo que às vezes nós não conseguimos ver e que o Senhor sabe que nos faz mal, que está nos atrasando, Senhor, nos impedindo, Pai, de se aproximar mais de Ti. E Deus, revela mais, Pai, sobre quem o Senhor é. Revela a Tua identidade, mas da Tua natureza a nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.